a nossa saudação ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, também aos nossos companheiros ministeriais e a todos vocês, ouvintes, telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão. Hoje estamos entrando na parte 10 do discipulado módulo O Poder da Oração. Olha, eu gostaria de já entrar no encerramento, mas não é possível. Deus ainda tem muito para falar contigo. Eu espero que você fique com um gostinho de quero mais, tá bom? Ainda vamos falar de Pedro quando estava preso e a igreja orando por ele. Talvez na parte 12 ou 11, tá bom? Aguarde, tá? Temos muito ainda para falar, tá? Hoje ainda ficaremos com 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, que diz assim: Sucedeu que no momento, quando chegou a hora de ser oferecido o sacrifício da tarde, né, a oferta dos cereais, o profeta Elias se aproximou e orou dizendo assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Lemos este versículo sobre Elias, homem de oração, porque a oração, como dissemos na parte anterior, na parte 9, é a chave que abre muitas portas. Mas muitos preferem ficar batendo a cara na porta, preferem ficar procurando outras chaves e só existe uma chave capaz de abrir diversas portas. Oração, 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 oração. Só existe uma chave capaz de desbloquear situações. É a oração. Então, por que você insiste em abrir as portas com outras chaves, com outros mecanismos, sabendo que só a oração abre portas? Eu gostaria que você entendesse, você que participa conosco deste estudo, a oração também nos limpa por dentro. Quanto mais nós oramos, mais nos limpamos das nossas impurezas. Sabe por quê? Quando a gente ora, passamos a ter o reflexo de Deus na nossa vida. A gente começa a ver os nossos erros, então começamos a nos limpar. Então, a oração nos limpa por dentro. No banho do chuveiro, somos limpos por fora. Mas só a oração e o Espírito Santo de Deus nos limpa por dentro. E existem mesmo muitas pessoas dentro da igreja que precisam ser limpos por dentro. Limpos dos nossos maus sentimentos, limpos dos nossos maus pensamentos, limpos dos nossos maus desejos carnais, das nossas concupiscências. Homem e mulher de Deus, Deus está vos chamando. Deus está dizendo para você, nesse instante que você está participando desse estudo, você que está me ouvindo, Deus diz: eu estou te chamando para mais perto. Eu estou te chamando para um relacionamento. Eu estou te chamando para viver coisas extraordinárias e ter experiências extraordinárias pela oração. A oração nos fortalece. O gigante Paulo, o grande Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, ele diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a maneira de nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder é através da oração. E é por isso que existem muitos cristãos fracos, muitos pastores fracos, muitos dirigentes fracos, muitos missionários fracos, muitos líderes fracos, muitos ministros fracos, porque não têm vida de oração. A oração nos fortalece. E nós nos tornamos cheios do Espírito Santo e cheios de fé, porque nos relacionamos com Deus e adquirimos nele fé e nos tornamos inabaláveis. Aquele que ora dificilmente é abalado pelas circunstâncias.
Aquele que ora, que tem vida de oração, dificilmente é abalado pelas ocasiões da vida, pelas eventualidades deste mundo. O salmista, no Salmo 125, versículo 1, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Por quê? A oração aumenta a nossa confiança em Deus, faz com que a nossa confiança aumente gradativamente e então nos tornamos inabaláveis. As intempéries não nos abalam, porque estamos firmados em Deus, firmados na rocha, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, entenda que a oração nos fortalece e a oração nos revela a Deus e Deus se revela a nós. É uma via de mão dupla, percebe? A oração nos revela para Deus, nós abrimos o nosso coração para Ele e Deus se revela para nós. Podemos lembrar, na Bíblia diz assim, no livro de Tiago: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Essa via de mão dupla, tá? Ao passo que eu oro, que me revelo para Deus, ao passo que eu oro e me manifesto para Deus, Ele também se manifesta para mim. Não diz a palavra? E me manifestarei a Ele? Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. A oração são passos largos em direção a Deus. A oração nos leva, nos aproxima, nos faz com que nós nos acheguemos a Deus dia após dia. E nós passamos então a conhecer a Deus, não porque o pastor falou, não porque o pregador falou, não pelas canções ou pelos louvores cantados, não pelo que a Bíblia diz somente, mas sobretudo porque nós temos vida, relacionamento, temos o aconchego dele, nós ouvimos a voz dele, é de andar com ele que nós conhecemos. Como diz Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, mas agora os meus olhos te veem. A oração nos faz andar com Deus, a oração nos faz estar com Deus. São tantas as implicações da oração, são tantas coisas importantes que através da oração é gerado em nós, que se nós entendêssemos logo, nós oraríamos mais, acordaria mais cedo, cederia um horário de sono para Deus, ofereceria a Deus, vou abdicar o meu sono, Senhor, para orar. Buscaria mais o Senhor com muito mais afinco, com muito mais dedicação. Agora, entenda que a oração precisa ser sincera. Entendeu? A oração precisa ser sincera. Elias era um homem que orava com sinceridade. E ainda, também vejamos, tem duas orações que Jesus cita nos evangelhos, em que ele diz, Jesus dizendo, que tinha o publicano e o fariseu que estavam orando. Enquanto o fariseu dizia assim: olha, Senhor, graças eu te dou porque eu não sou como este homem. Eu dou o meu dízimo, eu dou minha oferta, sempre jejuo 2 vezes por semana. Eu estou contigo. Por outro lado, havia um outro publicano, alguém que os fariseus repudiavam, alguém que os fariseus condenavam, alguém que era rejeitado pela sociedade e tido como traidor. Este publicano, a Bíblia relata, a história diz que ele sequer consegue levantar a sua cabeça, e de cabeça baixa, assim como eu estou. Ele diz assim: olha, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador e não sou digno de estar na sua presença e de falar contigo. É isto que Deus espera de nós. A nossa oração, sinceridade. Na nossa comunhão, intensidade. Que você seja sincero e intenso com Deus.
Por hoje ficaremos por aqui, nesta parte 10. E você sabe que nós necessitamos mais ainda, e Deus vai fluir mais da sua palavra através do seu Espírito Santo na parte 11, na próxima segunda-feira. Com carinho.